Nós estamos avançando muito rápido com esse curso, essa é a sexta aula e é o seguinte, até agora a gente já containerizou, né, dockerizou o back-end, o banco de dados e o front-end também, né? O nosso querido e maravilhoso React, a gente já tem uma imagem dela. Inclusive no outro vídeo a gente criou um container para entrar e ver se essa imagem estava lá, se o dist estava lá bonitão, toda essa configuração. Mas a gente viu também que o React, né, na verdade, qualquer página web, ela precisa ser servida. E o React, ele faz com o Vite ali, ele faz isso no localhost. Quando a gente está como desenvolvedor, ele cria um servidor web ali e serve essas páginas HTML, CSS, JavaScript para gente. Uma vez que a gente tem o dist, tem os arquivos fechados, HTML, CSS, JavaScript, nossas imagens, nós precisamos agora de um servidor web. Para quê? Para pegar as requisições HTTP e devolver uma resposta, seja ela qual for. Não entendeu muito bem? Fica aí que depois da vinheta eu vou desenhar para você e a gente vai tentar entender isso aqui junto. Belezinha? Então bora nessa. E aí, David Code na área, eu espero que você esteja super bem, eu estou tranquilão desse lado e é o seguinte, galera, aperta o curtir aqui já, logo no começo do vídeo, que eu sei que você vai curtir esse conteúdo e comenta qualquer coisa aqui, mas se você precisar de ajuda, entra no canal do Discord, o link tá aqui embaixo e bora nessa. Você já tá vendo a minha tela aqui, ó, do meu computador, então a gente já fez a API Node, já fez o Mongo, agora a gente tá tentando fazer esse React aqui funcionar. Beleza, o que a gente já tem? Olhando para cá para o nosso projeto, ó, se eu abrir aqui, vamos abrir pela nossa extensão do Docker. Olhando a nossa extensão do Docker aqui, ó, a gente já tem, inclusive, esse cara aqui era teste. Só remover ele aqui, ó. A gente tem essa SPA Wallet que está rodando aqui a nossa imagem, tá bom? Da SPA Wallet aqui, ó, nossa imagenzinha. Inclusive, deixa eu remover essa imagem também. Já temos aqui, ó, essa imagem rodando, show de bola. Tá funcionando legal, tá show de bola, porém, a gente precisa servir isso aqui. Como funciona essa questão de servir, né? Então vamos lembrar que o React, gente, nada mais é do que ele criar HTML, um arquivo HTML, um arquivo CSS. Quando a gente builda esse cara, ele cria um arquivo HTML e um arquivo JavaScript. Isso aqui são páginas estáticas, certo? Então é uma página estática de uma aplicação web. O que um servidor web faz? O que o React faz com isso aqui? O React em si, então React, ele cria aqui em volta desse cara, através do Vite, no caso, né, que a gente estava utilizando, ele cria através desse cara um servidor web. Servidor web. Beleza? Então ele cria um servidor web para rodar essas páginas em localhost. Só que agora a gente não vai rodar em localhost, a gente vai rodar em produção. Então o que a gente precisaria fazer? A gente precisaria pegar uma máquina remota e adicionar nele um servidor web de nossa preferência. Então aqui é na localhost, né? Localhost, então local. Eu React aqui no servidor web. E agora na máquina remota a gente também precisa de um servidor web. Vou jogar um pouquinho mais para cá, só para meu rosto sair da frente. Beleza? Então agora na máquina remota a gente também precisa de um servidor web para pegar esses caras e rodar. E a gente não consegue ter o React na máquina remota. A gente tem que ter uns servidores web que já existem. Por exemplo, o Apache. O Apache é um dos mais conhecidos e é um servidor web que é muito massa, funcionou por muito tempo, só que ele tem caído de desuso. Por quê? O Apache ele trabalha da seguinte forma, né? Um servidor web nada mais é do que receber requisições e retornar uma resposta. Quando a gente está no local, o React ele recebe a requisição de um cliente. Que cliente? Do nosso navegador, do nosso navegador cliente, e manda para o servidor web que ele criou localhost na nossa máquina. Ele criou um localhost na nossa máquina, um servidor web ali. Ele manda essa requisição para ele, e aí a requisição normalmente é uma página HTML, é uma mudança de um estado, alguma coisa, ele retorna isso. Então é isso que o servidor web vai fazer, ele vai receber uma requisição, gerenciar aquela requisição e através do endereço que você der para ele, ele vai responder. Então quero ir para a página transaction, ele vai lá e procura a página transaction e te devolve. Isso estava rodando bem localmente, só que remotamente isso não funciona, o React não funciona. Então a gente precisava, por exemplo, de um Apache. Qual que é o ponto do Apache? O Apache ele pega, ele tem um processo lá rodando, ele vai pegar esse processo,
vai criar um processo novo e vai gerenciar ali através desse processo novo o que precisa ser retornado, né? Então a requisição lá entra, é um processo rodando ali, depois ele cria um novo, aí resolve a requisição, apaga esse processo que ele acabou de criar e devolve a resposta. Isso acaba sendo um pouco oneroso e um pouco lento quando a gente tem uma grande gama de requisições. Imagina várias requisições ao mesmo tempo e para cada requisição ele cria um processo novo no servidor. É bizarro, não funciona. Funciona, na verdade funcionou por um tempo, né? Tô cagando regra aqui, mas enfim. E aí inventaram o Nginx. O Nginx nasceu para trazer um pouquinho mais de performance. Ele trabalha mais ou menos como o Node. Não sei se você sabe, mas o Node ele trabalha com assincronismo. Então, o Nginx, servidor web do Nginx, ele vai deixar você colocar para dentro várias requisições ao mesmo tempo e ele vai tratar essas requisições de forma assíncrona. Então, pô, entrei aqui 15 requisições, 10 estão esperando alguma coisa. Ele libera as 5 que já foram e fica ali esperando as 10, aí liberou uma, ele vai liberando de forma assíncrona, diferente do Apache que vai criando um processo para cada requisição. Então isso gera um pouco mais de agilidade dentro do Nginx, é uma das formas também que o Node trabalha. Bom, então a máquina é uma coisa. Então, presta atenção, eu tenho minha máquina, meu computador aqui, ó, meu Mac aqui tranquilo. O React cria um servidor web dentro da minha máquina. Na hora que eu tô na máquina remota, eu tenho outro computador, que é um servidor que está lá na AWS da China. Lá nesse computador, eu preciso ter um servidor web e eu não consigo ter o React. Então eu vou utilizar o Nginx. Ele vai fazer a mesma coisa que o React faz, tá? Ele tem muito mais recursos, a gente vai ver alguns recursos dele aqui, mas ele vai trabalhar, a gente vai conseguir trabalhar com ele lá. Então basicamente o Nginx ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar a requisição, então aqui eu tenho a minha máquina do meu servidor, né? E aqui eu tenho o Nginx rodando. Então vou deixar o Nginx aqui. Eu tenho minhas páginas HTML. Deixa eu achar minhas páginas HTML aqui, ó. HTML, CSS, JavaScript. Essas páginas não estão dentro do Nginx, hein? Presta atenção aqui, ó. Eu tenho o Nginx. Aqui vai ser a máquina remota. Deixa eu jogar esse cara aqui para cima também. Máquina remota. Então, na minha máquina remota, eu vou ter um pacotinho ali, que é o HTML, CSS, JavaScript, que está dentro da minha imagem do React, no container do React, certo? A gente criou um container para ele. Vamos deixar eles juntinhos assim, ó. Eles estão aqui dentro. E aí, alguém, o que vai acontecer, ó? Dentro da minha máquina agora, alguém lá fora, chamado, no caso, quando a gente vai servir páginas web estáticas, então a gente vai chamar pelo navegador. O navegador vai lá e vai falar assim, ó, máquina remota, eu quero as páginas HTML, através desse endereço www.tcode.com.br. Eu quero minhas páginas, meus arquivos remotos, né, da minha página aqui remota. Bom, o que a gente faz? O Nginx, por eu ter o Nginx nessa máquina remota, o Nginx vai liberar o que a gente falou na última aula de porta. Ele vai liberar uma porta. Que porta que o Nginx libera pra gente, galera? O Nginx ele libera duas portas principalmente, tá? Duas portas principalmente aqui pra gente. Então ele vai liberar a 80 e vai liberar a 443, tá bom? Vou aumentar um pouquinho, senão não vai caber. 443. Fechou? Então nós temos a porta 80 e a porta 443 dentro do nosso Nginx. A porta 80 é a porta do HTTP. Então, é o nosso HTTP que vem sem o security, sem o S ali da segurança. E o 443 é com certificado SSL que traz a segurança para a nossa página. Então, a partir de agora, o meu navegador ele vai ter uma porta para entrar. A padrão é 80. Então, ele vai ter uma porta para entrar. Ele entrou nessa porta. Ele vai lá, www.tcode.com.br, porta 80, tá? Que eu não preciso. Nas páginas normais você não precisa colocar 80 porque ela é padrão, tá? O navegador nem vai colocar, vocês vão ver. Então, a gente tem 80 aqui. E agora, a partir desse momento, a gente configura o Nginx para ele fazer o quê? Cara, pega lá o HTML e CSS que eu criei lá da imagem do React e devolve para esse navegador as minhas páginas. Então o Nginx vai ser um intermediador entre as minhas páginas estáticas que a gente criou aqui ó, no SPA Wallet. Então aqui ó, nossa imagem, a gente tem nossa imagem do SPA Wallet com os nossos arquivos. Vai ser um intermediador dele com o navegador. E aí sim a gente vai conseguir servir essas páginas estáticas para o navegador, tá bom? Então, esse é o Nginx, e para trabalhar com o Nginx, a gente vai precisar criar também um container para o Nginx,
tá? Mas antes disso, já aperta no curtir aqui, ó. Não esquece, compartilha esse vídeo, escreve algum comentário, qualquer coisa, e entra na comunidade do Discord para eu te ajudar lá. Se tiver alguma dúvida nesses vídeos aqui, eu consigo te ajudar de forma mais fácil. Não só eu, mais de 200 desenvolvedores e desenvolvedoras estão lá. Ex-alunos meus, principalmente, que já tiveram esse conteúdo comigo. Então, você vai ter bastante apoio por lá, beleza? Então é o seguinte, a gente vai precisar criar um container, porque senão eu teria que instalar o Nginx lá na máquina remota, lá no servidor web. No servidor web não, na minha AWS, tá na máquina remota. E eu não quero instalar o Nginx, porque eu tenho toda aquela complexidade de versão, de configuração que eu não quero lidar na máquina remota. Eu quero criar um container, eu vou criar uma imagem do meu Nginx, tem imagem oficial do Nginx no Docker Hub. Então se a gente abrir aqui ó, o Docker Hub e jogar o Nginx, a gente vai achar aqui ó, o padrão, beleza? Nginx Docker Official Image, tá aqui ó, a gente vai utilizar esse cara. E eu quero colocar um container, na verdade o que a gente vai fazer é encapsular todas as configurações que a gente precisa do Nginx. Então eu vou criar uma configuração específica para ele buscar os arquivos em uma pasta específica. Só que a gente tem um problema aqui. A gente tem um problema. Qual é o problema? Como ele vai achar, como o meu container do Nginx vai achar meus arquivos HTML, CSS, JavaScript que estão na imagem do React e no container do React? Como ele vai fazer isso? A gente vai precisar criar aqui ó, no Dockerfile da SPA um volume. E aí a gente vai ter a introdução já ao que é um volume. Então vamos colocar esse volume aqui. Onde vai estar os meus arquivos? O meu volume vai ser em var www.html, que é onde estão os meus arquivos do dist. O que é esse volume, galera? Dentro da minha estrutura de network, da minha estrutura de um Docker, dentro de uma aplicação, a gente tem duas formas de persistir um dado. Em memória. Como assim memória? Enquanto esse servidor está ligado, enquanto esse container está no ar, as informações estão lá. Ou através do HD. Então é a mesma coisa ali que a gente está trabalhando com web. Quando a gente adiciona um banco de dados, a gente armazena no HD. Sem o banco de dados, a gente só vai utilizar as variáveis lá para salvar essas paradas. Quando a gente criou o container do MongoDB, ele já criou um volume de forma automática. Por isso que a gente não passou por esse conteúdo ainda. Então ele criou o volume de forma automática. Mas agora a gente vai precisar criar o volume na mão. Por quê? Porque quando ele cria essa imagem para mim aqui, ó, ele coloca esses dados na memória RAM. Então, teoricamente, enquanto o meu servidor está ligado, e ele nunca vai estar ligado, né? Esse container nunca vai estar ligado, os meus dados estão lá. Se ele ficar desligado, eu não tenho esse dist, eu não tenho esse build do React. Então eu vou ter que colocar tudo dentro de um volume para persistir de forma local. No caso, eu estou na minha máquina local aqui, ele vai registrar dentro da minha máquina, tá? Ele vai colocar dentro do meu HD, no HD do meu computador. Quando eu estiver lá na nuvem, ele vai armazenar no HD da nuvem lá. Bonitão. E aí eu preciso adicionar esse volume. Então, a primeira coisa é adicionar esse volume para o Dockerfile do meu querido SP Wallet, porque ele não deixa registrado só na imagem, ele salva no HD. Aqui no Docker, eu tava vindo para cá toda hora porque eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Se a gente for seguindo os passos a passos que a gente foi seguindo nas aulas, a gente criou aqui, ó, agora o update. Se a gente olhar, pesquisar, na verdade, porque ele não vai mostrar pra gente aqui. Se eu fizer um search aqui, ó, em volumes, ele vai trazer pra gente aqui, ó, Docker Engine, os volumes e fazer uma explicaçãozinha do que é volume, como criar, como alterar, como apagar. É bem parecido com o network, tá? Só que ele vai servir especificamente para eu salvar arquivos no HD da máquina que possui o container Docker. Então, no caso, no meu HD aqui, do meu Mac. Daqui a pouco lá no Ubuntu da AWS. E por que eu estou criando esse volume? Porque, de novo, esses dados aqui, eles estão na memória. Como o Nginx vai ter acesso a ele? Sendo que o Nginx vai ser outro container, outra imagem, outro rolê. O Nginx vai precisar acessar o volume do HD da minha máquina para conseguir pegar o HTML, CSS, JavaScript, todos esses arquivos do dist e servir. A gente vai deixar também, ele vai ter acesso, a gente vai criar um acesso para ele,
para esse volume e fazer toda essa configuração. Mas óbvio que a gente vai fazer isso numa próxima aula, porque essa aula já ficou muito grande. Espero que você tenha curtido essa explicação de introdução ao Nginx e como ele funciona. A gente viu de uma forma bem simples aqui. A gente vai ver mais coisas do Nginx, a gente vai trabalhar com o Nginx com proxy reverso, entender como a gente acessa outras aplicações, porque até agora o que o nosso Nginx vai fazer? Nosso Nginx está pegando uma requisição e servindo arquivos estáticos, HTML, CSS, JavaScript e imagens. Daqui a pouco eu quero que ele pegue uma requisição e verifique. Essa requisição é para eu retornar esses arquivos estáticos ou é para acessar outra aplicação que eu tenho dentro desse servidor, dentro dessa máquina, no geral, não exatamente o servidor web, que é o Nginx. Então o Nginx ele tem várias usabilidades aí, a gente vai utilizar as duas principais dele, que é essa tratamento de requisições para arquivos estáticos e o proxy reverso. Mas tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas, porque esse vídeo já ficou grandão. Eu te vejo lá. Falou!